Você quer dançar? Você quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Eu não. Tudo bem, meu povo? Muito bom sábado para vocês. Espero que vocês estejam embriagados ou até mesmo sem saber se vocês abriram um aplicativo do YouTube ou do iFood e apareceu eu falando. É o que eu espero de vocês depois de uma sexta-feira, num sábado de manhã. Eu sou mais um desses, metade do YouTube fez vídeo sobre janela de transferências e análises, e eu também. Então vamos lá, vou trazer para vocês as ligas que mais gastaram, um pouco do perfil de cada uma, um pouco também de perfis de clubes, como o Real Madrid, o que aconteceu, o Bayern de Munique, o Chelsea, e depois um pouco mais de análise em cima do Barcelona. Começando colocando na tela o print screen aí do Transfer Market, das ligas. Premier League 2,8 bilhões, Ligue 1 900 milhões, a Premier League gastou 3 vezes mais do que a segunda colocada. Né? 900 vezes 3 daria 2,700, 2 bilhões e 700 milhões, então ainda é um pouco mais do que 3 vezes a segunda colocada. Série A 854, Liga Saudita, a grandíssima novidade, né? A Liga da Arábia Saudita aparece em quarto lugar de ligas que mais gastaram e ainda está aberto o mercado, se não me engano, até o dia 20 de setembro, então ainda pode subir, 846 milhões. Bundesliga 747, nome de Boeing, e La Liga 439 milhões. Tem depois as receitas, que são as vendas. Então, por exemplo, a Premier League, quando o Declan Rice sai por 110 milhões, acho que foi 110, né? Do West Ham para o Arsenal, a Premier League gasta 110 milhões, mas a Premier League ganha 110 milhões de euros também, então isso daria uma empatada. Quando a gente vê o saldo, a gente vê a diferença para ligas externas, né? Porque transferências internas não geram saldo para as ligas. Então, a Premier League, entre o que ela ganhou e o que ela gastou com ligas externas, 1,3 bilhões de diferença, ou seja, é uma liga compradora, é uma liga que compra talento. Os talentos até saem, mas prioritariamente ela compra jogadores de fora. Ligue 1, 32 milhões de diferença, mais gastadora do que compradora. A Série A italiana, 160 milhões. A Liga Saudita basicamente só compra, vendeu 27 milhões, mas comprou. A diferença para a compra dá 819 milhões. Aí vem a Bundesliga com 293 milhões e a Liga com 116. Quando a gente vê esses 293 milhões de Bundesliga, a gente tem aqui mostrado numericamente algo que eu já falei com vocês 1 milhão de vezes. O perfil dos clubes alemães, que são clubes que investem em jogadores jovens para desenvolver talento, vender caro, comprar mais talento, desenvolver talento, vender caro e assim se manter uma liga boa, uma liga que os clubes sobrevivem. Por exemplo, o Borussia Dortmund comprar o Haaland, comprar o Bellingham e depois vender esses jogadores muito caro. É assim que o Dortmund vai, no final das contas, fechar as suas contas, né? Porque não é uma liga que ganha tanto dinheiro com o mercado externo de televisão, com publicidade. No mercado interno, sim, vende os seus direitos de TV muito bem. Então, como que La Liga sobrevive? Como que os clubes de Bundesliga, sobrevivem? Vendendo talento, vendendo jogadores. A gente vê aí como vendeu muito bem, 1,04 vendeu pra caramba. E La Liga vai ficando para trás, né? La Liga 439 milhões de euros gastos, 6 vezes menos, quase 7 vezes menos o que a Premier League gastou. Metade do que gastou a Liga Francesa. A Liga Francesa gastou 2 vezes mais do que gastou La Liga. Eu vou entrar um pouco no perfil dos clubes e o que aconteceu com cada um para explicar esses números aqui. Bom, a Premier League muito destacada porque todos compram muito, o Chelsea principalmente, né? O Chelsea gastou 1,08 bilhões desde que o Todd Bowley chegou. Gastou 1 bilhão e 100 milhões de euros basicamente. E se for pegar com o que ele vendeu, porque nesta janela ele vendeu bastante, vendeu mais de 250 milhões, o Chelsea ainda tem 740 milhões de euros de diferença entre o que ele vendeu e o que ele comprou. Basicamente 740 milhões de prejuízo, mas não é certo falar prejuízo, né? Porque é um investimento. No mesmo período, que são as últimas 3 janelas de transferências, o segundo colocado da Premier League que mais ficou no vermelho é o Manchester United, com 370 milhões, a metade. O Chelsea tem, entre chegadas e partidas, 370 milhões de euros a mais no vermelho do que o segundo colocado. É um clube que está gastando muito, que eu já disse aqui no vídeo que eu respondi perguntas ontem. Nesta temporada ele não está incluído nas regras do fair play financeiro da UEFA, porque ele não está jogando competições UEFA, mas ele está fazendo contratos muito longos, que é para amortizar depois essas compras tão caras. Então, eu dei o exemplo ontem com uma má matemática do Enzo Fernandes. Você imagina que o Enzo custou 120 e ele custa 10 milhões por ano de salário. Com um contrato de 8 anos. Então, ele vai custar 200 milhões de euros no total.
Então, esses 200 milhões de euros, quando você divide por 8, dá 25, e não outro valor. 25 milhões de euros seria o custo do Enzo Fernandes por ano. Se você contrata o cara por 50, mas paga 50 de salário em 5 anos, então 250 de salário, mais os 50 que você comprou, 300, dividido por 5 anos, 60 milhões por ano. Então o salário faz diferença e fará muita diferença também por conta do fair play financeiro da UEFA, que vai determinar que os clubes daqui a 3 anos só possam gastar 70% do que eles ganham em salário. Então, os clubes não podem ter os salários disparados e tal, senão estão infringindo as regras do fair play financeiro. Vai fazer com que você tenha que baixar os salários ou os gastos com salário de jogadores e ser clubes mais sustentáveis. A Liga Italiana é um bom passo para falar aqui antes da Liga Francesa, porque gastou bastante dinheiro, né? A Liga da Itália gastou, deixa eu ver aqui quanto, 854 milhões. E é a liga mais sustentável entre todos os clubes nesse momento. A Liga Italiana tem 10 times que gastaram mais de 40 milhões, ou seja, metade do campeonato italiano gastou um valor ok. 15 times gastaram mais de 20 milhões de euros, ou seja, até a parte de baixo da tabela o pessoal ainda gastou. Napoli e Milan, os que mais gastaram mais de 100 milhões. Acho que o Napoli gastou 104, o Milan 114 milhões de euros. Tem um equilíbrio muito grande entre os gastos. Todo mundo consegue comprar, vender e tal, os clubes da Itália conseguem movimentar o mercado, fazer compras e vendas. Isso faz com que a gente tenha, por exemplo, uma liga neste momento equilibrada, que a Juventus sobrou por 9 anos e não sobra mais, os outros clubes conseguem investir, conseguem montar bons times, a Inter chegou na final da Champions, o Milan chegou na semifinal, o Napoli ganhou o campeonato italiano dessa temporada, o Milan na anterior, a Inter da antes, nos últimos 4 anos, 4 campeões diferentes, uma liga equilibrada, que todo mundo compra, que todo mundo tem oportunidades. Falei aqui dos 4 campeões e o Napoli ainda conseguiu, o Lazio ainda conseguiu chegar na Champions, já foi a Atalanta. Enfim, é uma liga que não tem a pujança econômica da Premier League, não tem a capacidade midiática de Barcelona, Real Madrid, PSG para fazer grandes contratações e impulsionar gastos da liga, já vou falar disso, mas que consegue manter uma boa relação de gastos e vendas e de poder de investimento dos seus clubes, mais modestos, é verdade, no quesito investimento, mas que conseguem investir. Ligue 1 da França, 900 milhões de euros. Pô, tá gastando muito, né? Ligue 1, falei aqui, o dobro de La Liga. Só que quase 40% dos gastos, só o PSG. O PSG gastou 350 milhões de euros dos 900. Ou seja, dos 20 times, um pega 40% do bolo de gastos e os outros 19 dividem 60%. Existe uma diferença brutal na França entre o poder econômico do PSG e dos outros. E não é que o PSG seja sustentável, porque ele não é. Nos últimos 3 anos, ele teve um prejuízo somado de 780 milhões de euros e agora deve ter também. Agora, o que eu falei do Chelsea, de salários e de amortizações, talvez o PSG, e eu digo talvez porque eu não tenho acesso às contas e os salários dos caras, talvez ele consiga equilibrar alguma coisa essa temporada. Ele gastou 350 milhões e vendeu 140 milhões, se eu não estou enganado. Ele ficou 200 milhões no vermelho. Eu acho que é isso. Só que o PSG se livrou do salário do Messi, do Sérgio Ramos, do Neymar, para falar dos mais altos, né? E tudo isso deve ter feito o clube ter uma economia muito grande. Os 350 milhões gastos pelo PSG, basicamente em jogadores de ataque. Não basicamente, porque o clube passou por uma grande reformulação. Chegada do Lucas Hernandes, chegada do Skriniar, esse chegou de graça, mas chegou. 2 jogadores para a defesa, o Gart para o meio campo, que foi um investimento alto também, acima da casa dos 50 milhões. E aí começa Dembélé, Asensio, Marcos Thuram, Gonçalo Ramos, contratou o Kim ainda, o coreano que jogava no Mallorca, 5 jogadores contratados para a posição de ataque. Manteve o Mbappé e refez toda a sua delanteira, refez todo o seu setor ofensivo. Faltou meio-campista. Vai ter que recuperar alguns jogadores. Recuperar o Vitinha, que começou bem a temporada passada, o Fabian Ruiz, que tinha ido bem no Napoli, não foi bem no PSG. Talvez desenvolver o Zaïre Emery, que é bom garoto de 17 anos, e talvez comece a ganhar um pouco mais de cancha e de jogo. Eu acho que seria uma boa ter mantido o Xavi Simons, que acabou indo para o Leipzig para jogar, mas eu acho que ele jogaria como um meio ofensivo desse time do PSG. Mas dá para ver bem que, assim, 2 bons reforços para a defesa,
O Lucas pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, você pode ter um lateral mais defensivo para liberar mais o Mbappé por aquele lado, ou ele pode jogar de zagueiro e liberar o Nuno Mendes para ter o Mbappé um pouco mais por dentro, o Nuno Mendes por fora, e cinco jogadores para as posições de ataque. Vamos ver se isso vai equilibrar as contas do clube, porque tinham 3 salários altíssimos que deixaram o PSG, e se será o suficiente para ser um clube mais sustentável. Se o PSG segurou a Liga Francesa, o Real Madrid segurou a Liga em investimentos. O Real Madrid gastou 129 milhões, basicamente 100 e poucos milhões no Bellingham e quase 30 milhões no Arda Güler, turco que ainda não jogou, mas que existe uma expectativa muito grande por ele, né? Tá com uma lesão no joelho. O Real Madrid gastou 30% de La Liga. La Liga gastou 439 milhões, só o Real Madrid 129, dá 30%. Então, a capacidade econômica do Real Madrid é muito diferente dos outros clubes de La Liga. Nós demos a notícia, eu dei a notícia, nós porque, né, a TNT deu a notícia, mas eu que trouxe, de que o Real Madrid não contrataria o Mbappé, não faria uma proposta por ele, porque a tesouraria do Real Madrid não contemplava esse gasto. Isso não quer dizer que o Real Madrid não tenha dinheiro para contratar. Quer dizer que a Secretaria Econômica, a Diretoria Econômica, a Tesouraria, não recomenda esse gasto no Mbappé. Porque o Real Madrid teria que fazer uma grande oferta ao PSG, acima da casa dos 200 milhões, e o Mbappé tinha para receber do PSG cerca de 150 milhões esse ano. Então, e se o Mbappé acabar chegando no Real Madrid no ano que vem, tem mais o bônus de assinatura, mais o salário. Então o Real Madrid teria que cobrir 400 milhões entre PSG e Mbappé, mais o que ele teria que pagar no ano que vem. Seria uma contratação de mais de 500 milhões de euros, que o Real Madrid decidiu não fazer. Porque talvez consiga fazer no ano que vem, talvez não, talvez vá atrás do Haaland, talvez vá atrás de um outro jogador que apareça. Já tem o Endrick contratado. Então, quando o Real Madrid, a gente deu a notícia dia 25 de julho, que não iria atrás do Mbappé, desde então, tudo que saiu de Mbappé, porque eu estava muito seguro na minha fonte, tudo que saiu de Mbappé eu dei pouquíssima importância. Eu sabia que era um blefe do PSG, que ele ia jogar pelo PSG, que eles iam acabar cedendo, de que ele não sairia. O Mbappé não queria abrir mão do que ele tinha para receber do Paris Saint-Germain. Aparentemente, os movimentos do clube ainda são muito alinhados com os desejos futebolísticos do Mbappé, esportivos do Mbappé, para quem sabe até convencê-lo a ficar. Acho que se fizer uma boa Liga dos Campeões, uma boa temporada e ele vê futuro, não descarto que ele fique, embora também não duvido que ele tenha alguma coisa já conversada com o Real Madrid, assinada não, mas conversada, acho que talvez alguma conversa já pode ter tido. Então tem um futuro que na França já dão como uma possível renovação, que até pode acontecer, mas a saída dele essa temporada eu nunca vi, eu tinha informação de que não sairia, passamos a informação para vocês, e por isso o Real Madrid não contratou um 9, por exemplo, por isso o Real Madrid não tem um 9 para a temporada, porque ele escolheu não ter. O Real Madrid decidiu que em La Liga dá com esse time, e que na Champions vamos ver até onde pode ir. Se Vinícius e Rodrigo evoluem muito numa posição um pouco diferente para os dois, esse time pode ter os gols que o Benzema deixou para trás. E claro, também a chegada do Jude Bellingham. Vamos lá, passando por Real Madrid para falar. Bom, Liga Saudita, 4º lugar, 3 clubes no top 10, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr. 3 clubes no top 10 de maiores gastos. O Bayern de Munique é o 11º. Se o Bayern de Munique tivesse contratado o João Palhinha, ele seria o 6º colocado, chegaria por mais ou menos 50 milhões de euros e o Bayern de Munique subiria muito nessa tabela aí de compras e vendas. É engraçado, o João Palhinha não chega porque o Fulham não conseguiu um substituto para ele. Mas o Gravenberch, que foi para o Liverpool, o Bayern liberou porque ia chegar o João Palhinha. São posições diferentes, mas os dois ocupam uma vaga no meio campo, né? São funções táticas diferentes, mas os dois ocupam uma vaga no meio campo. Então, o Bayern ficou sem um jogador porque ele negociou, mas ele não teve o seu porque a corrente não se fechou com o Fulham achando um substituto. Eu acho que o Bayern precisava do Palhinha, tá? Acho que o Bayern precisava de um primeiro volante. Não acho que jogue sempre com um volante e, por exemplo, 2 meias abertos. Normalmente joga um do lado do Kimmich, mas eu acho que o Kimmich precisa se liberar um pouco de funções defensivas para fazer o que ele faz de melhor, que é organizar o jogo. Então acho que a chegada do João Palhinha, mesmo que jogassem um 4-2-3-1, com um volante do lado do outro, ajudaria muito o Kimmich. Acho que o Tuchel também percebeu isso, tanto que em algum momento um camisa 5 virou uma posição muito desejada no Bayern e acabaram não achando. Então vai jogar ele com Goretzka como sempre, ficou um cobertor curto com a saída do Gravenberch depois e do Sabitzer também
para se precisar de algum outro jogador por ali. Mas é porque apostaram no João Palhinha no último dia da janela, né? Alemão deixa tudo para a última hora, né? Dá nisso. Podiam ter tentado antes, que aí o Fulham teria mais tempo para buscar um substituto. Na última hora ficou mais complicado. Bom, passando agora para falar do Barcelona. Já falei um pouco dos clubes que mais gastaram, de algumas outras ligas. O Barcelona tem uma curiosidade boa. O Barça B gastou mais dinheiro que o Barça A. O Barça B agora se chama Barça Athletic. Ele foi o 199º clube que mais gastou nessa janela de transferências, com 4,45 milhões de euros. E o Barça A foi o 224º, foi o 224. 223 clubes do futebol mundial gastaram mais dinheiro que o Barcelona em uma janela de transferências. O Barça gastou 3,4 milhões de euros do Oriol Romeu. Na temporada passada, quando gastou muito e teve as alavancas e tal, eu disse para vocês, a próxima janela vai ser tranquila, porque a revolução já foi feita, chegou Koundé, Lewandowski, Rafinha, mais os que chegaram de graça, né? O Christensen, o Bellerin, o Marcos Alonso, acho que o Barcelona fez 7 ou 8 contratações. Eu falei, bom, o clube montou um time para muito tempo e gastou todo o dinheiro para montar agora. A partir de agora não vai gastar dinheiro, esperem janelas mais tranquilas do Barcelona. Até foi uma janela muito movimentada. Eu acho que é uma janela extremamente positiva do Barcelona com o que foi gasto, mas também com falhas. Ainda acho que o saldo final é extremamente positivo, porque gastou muito pouco. O Barcelona conseguiu fazer 5 contratações, gastando 3,4 milhões de euros. Contratou Oriol Romeu, Gundogan, Cancelo, João Félix e Iñigo Martínez. O Iñigo Martínez, que ainda não jogou, que acabou de ser relacionado para o jogo contra o Osasuna, é um zagueiro canhoto, isso traz muito valor, que tem muita experiência dentro de La Liga, isso também para jogos internos vai agregar muito, e que é a quarta opção para a zaga, né? É Ronald Araújo, Christensen, Koundé e Iñigo Martínez. O quinto zagueiro pode ser o Marcos Alonso, não sei se o Oriol Romeu poderia fazer essa função, não lembro dele já ter feito, ou para a função de quinto ou de sexto zagueiro, se não for o Marcos Alonso, cara, aí para um jogo assim, se você precisa tanto, puxa alguém da base. Mas tem 4 boas opções para a zaga o Barcelona. A chegada do Cancelo era extremamente necessária, de um lateral, joga pelos dois lados, então assim, pode ajudar muito pela polivalência. O Gundogan é uma baita contratação, né? Contrata um jogador absolutamente identificado com estilo, experiente, com menos de 30 anos. Tem menos de 30? Tem 31, Gundogan? 31, 32? Acho que tem 32 anos, né? Vou até conferir. Falei menos de 30 aqui porque... Gundogan... 32 anos. Com 32 anos, 2 anos de contrato, até os 34, com lenha para queimar, de graça. Acho que é uma contratação ótima. E aí chega na contratação do João Félix, que para mim é a priori a pior contratação de todas essas. Porque é um jogador caro, não sei quais foram os termos do acordo, mas o que se fala é que o Atlético de Madrid não perdoou nenhum euro, então ele ganha 16 milhões de euros por temporada brutos, líquidos 8 milhões de euros, né, 50% de encargos e impostos, para uma posição que não existe no Barça. Ele é um segundo atacante. Quando ele joga meio aberto pela esquerda, um pouco mais fechado, essa posição existe, é a do Gavi, é a do Pedri, é a do quarto meio-campista por ali, com um trabalho defensivo muito pior do que os meio-campistas do Barça fazem, nem compara a capacidade de defender e de ajudar o time que o Gavi faz naquela função e que o João Félix faz. O João Félix é pouco trabalhador nesse sentido, mas tem muito mais capacidade de atacar, que existe uma expectativa em cima do João Félix que nunca foi concretizada, nunca foi concluída, nunca se mostrou dentro de campo, e por uma posição que o Barça já tinha o Ansu Fati, tem o Ferran Torres, tem o Gavi, e que ainda tinha o Abdé, e que não precisa ou precisaria de um ponta-direita destro, alguém para abrir campo. Já falei que o Barcelona não tem jogadores que abram campo. O jogador que mais tem essa capacidade no Barcelona é o Baldé, porque é um lateral esquerdo pela esquerda, que vai levar para a linha de fundo, e o Lamine Yamal, que é canhoto, mas que tem drible para a perna direita também, coisa que o Rafinha é algo que ainda precisa evoluir. De resto, todo mundo do Barcelona pega a bola e vai para dentro, pega a bola e vai para dentro, o que vai gerar congestionamento por dentro. O Barcelona não vai querer perder a bola, vai trocar passes lentos, que vão confundir pouco a defesa adversária, que vai gerar pouca situação de 1 contra 1, enfim. Eu acho que tende a ser um Barça muito parecido com a da temporada passada, por características de jogo, porque falta gente para quando você junta todo mundo aqui, pelo lado do campo, você tem situações de 1 contra 1,
Vamos ver, coisa que o Xavi tem que trabalhar taticamente para melhorar. Para mim é o grande defeito da formação do plantel e da formação tática do time dentro de campo também. Sobre as saídas, sai Busquets, Jordi Alba, Dembélé, 3 salários altíssimos. E acho que o Busquets e Jordi Alba, fim de ciclo mesmo, né? Já estava na hora mesmo de renovar o elenco. Dembélé acho que é uma perda muito grande, porque ele era esse cara que abria campo, por um lado ou por outro, que precisasse, mais pela direita porque é onde ele prefere. Ainda saíram Kessié, Ansu Fati e Eric Garcia, dos que já estavam, né? A saída do Kessié era necessária, um jogador que, bom, se chega Gundogan e Oriol Romeu para o meio, está coberto o meio, ainda vai jogar o Fermin por ali. Então, é ok, ajudou, é bom jogador, mas que é realmente de uma característica muito diferente do resto do time. Precisava do dinheiro, chegou grátis, como negócio é bom. Saída de Ansu Fati e de Eric, queriam jogar mais, os dois por empréstimo. O Eric Garcia era a quinta opção também de zaga. Araújo, Christensen, Koundé e Nigo Martínez. Depois Eric, um quinto zagueiro, com salário alto. Nem tem tanto salário alto assim, mas que queira jogar mais. Acho normal você abrir mão dele. E o Ansu Fati também. Pô, o Barcelona queria o João Félix. Acho que mais a diretoria que o técnico. Já tem o Ferran, vai jogar menos. Acho bom ir pro Brighton. Vi um vídeo do Fred hoje falando que o De Zerbi vê ele como uma posição mais por dentro, né, com o Mitoma aberto, e ele mais na posição do Enciso, como meia, como um meio-campista, um média-punta, um 10, e já jogou assim no Barcelona, algumas vezes com Xavi, e tem potencial, e vamos ver se ele se reencontra. Tomara que nas mãos do De Zerbi ele se reencontre, que depois ele possa voltar melhor do que ele foi e perto do que ele pintava ser. Mas acho uma boa saída. E saíram ainda Umtiti, Dest, Lenglet e Abdé. O Abdé vendido, 50%, 7 milhões e meio, acho um bom valor. Se jogar bem no Betis, o Barça ainda tem 50% de uma futura venda, que pode ser melhor do que essa. Se jogar bem no Betis e o Barcelona quiser de volta, recompra por 20 milhões. Lenglet e Serginho Dest, o Barcelona paga parte dos salários, assim como o do Ansu Fati, mas se livra de salários indesejados pelo menos. Seria muito bom se tivesse conseguido vender o Lenglet. O Tottenham acabou comprando outro zagueiro, não quis, e aí ele não quis ir para a Arábia Saudita, aí o Laporte foi no lugar dele, enfim. O caso do Lenglet podia ter sido feito um melhor negócio, acabou não dando. E o Umtiti foi uma péssima solução necessária. O Umtiti tinha para receber do Barcelona ainda 20 milhões de euros. O Barça renovou com ele ano passado porque tinha 20 milhões para receber em um ano e meio. Salário altíssimo. Então falou, pô, em vez de receber em um ano e meio, recebe em 4. Porque aí você para de ganhar, sei lá, 12 por ano e você vai passar a ganhar 6 por ano. Então libera margem salarial, né? Então por isso ele renovou. Só que quando ele voltou agora, ele tinha 20 milhões para receber, ele ia ficar no elenco, o Barcelona não ia conseguir, entre aspas, desovar um Titi. Então o que ele fez? O Barcelona dispensou um Titi, pagou 20 milhões de euros para um Titi, mas pagou com o dinheiro que ele já tinha. É como se o Barcelona tivesse comprado a liberdade de um Titi. É um termo horrível, né? Porque lembra meio século XVII, XVIII e tal, comprar alforria de jogador e tal. Mas basicamente o Barcelona tinha os dinheiros das alavancas, que não iam servir como fair play, pela nova determinação de La Liga, mas quando você paga para um Titi ir embora, você paga tudo que você deve para um Titi e ficar livre no mercado, pelo menos isso não vai alterar o seu fair play. Então você libera fair play, os gastos são iguais, mas simplesmente por uma questão contábil você liberou fair play. Então por isso a saída do Umtiti com o Barcelona pagando até o último centavo os 20 milhões, que ele tinha direito no final das contas, o Bartomeu que fez esse acordo com ele, o jogador assinou um acordo, as duas partes assinaram e tinha mesmo que cumprir com seus compromissos. É isso aqui de mercado, meu povo. Bom mercado do Barça, achei, pelas capacidades do clube, mas faltou jogador para abrir campo. Paris Saint-Germain e Real Madrid liderando os seus países, a Itália mais equilibrada, o Chelsea gastando muito e apostando de que vai fazer venda para amortizar os seus jogadores, a Inglaterra como sempre dominando. Aliás, falei do Real Madrid, 8 times ingleses gastaram mais que o Real Madrid, hein? Que foi quem mais gastou na Espanha. Então assim, metade da Premier League quase gastou mais dinheiro que quem mais gastou na Espanha. Olha para onde que a Premier League está indo. Bayern de Munique ficou faltando 5. Bom, assim, clube por clube a gente poderia falar muitas coisas, mas Bayern de Munique 11º, e essa grande presença da Arábia Saudita no mercado de transferências, levando muitos jogadores do futebol europeu. É isso, meu povo, de mercado. Tá feito o vídeo desse sábado. Desculpa se foi um pouco técnico e contabilista demais. O meu pai é mestre em
Controladoria e Finanças, pela USP. Meu pai ficaria orgulhoso desse vídeo, embora nem foi um vídeo tão contábil assim, foi mais de números, mas não tão contábil. E espero que esteja bem explicado e analisado aqui para vocês as minhas impressões da janela de transferências. Tá certo? Vocês façam favor de se inscrever aqui. Vou assistir futebol daqui a pouco para fazer café com o Beckler na segunda-feira, falando dos jogos que eu vi. Domingo tem Barcelona e Osasuna, já com o Cancelo, já com o João Félix, já com o Inigo Martínez, com a volta do Rafinha. Tô passando a agenda já. Falei aqui dos contratados do Barcelona e Bom Mercado. Ainda se unem ao time o Lamine Yamal e o Fermín Lopes, né? 2 jogadores ainda com inscrição de Barça B, mas que já estão na dinâmica do time principal. Então, são 7 jogadores que se unem ao elenco dessa temporada. Enfim, simplesmente um detalhe que eu esqueci de passar aqui. Então, se inscrevam aqui, dão like, porque a agenda do canal segue. Vai ser uma semana de data FIFA e eu acho que eu vou tentar achar alguns conteúdos assim que ficaram faltando das últimas semanas para trazer para vocês. Vocês fazem favor de não ter juízo, de manter esse nível aí legal que vocês começaram na sexta-feira, porque ainda não é hora de ter juízo, o final de semana tá só começando, vocês vão aproveitar, depois que eu assistir o jogo eu também vou. Hoje é dia de samba callejeiro aqui em Barcelona e não vai chover, e Iemanjá não vai fazer isso com seus filhos pelo segundo final de semana seguido, porque domingo passado choveu, dona Iemanjá, faz favor de espantar essas nuvens, erguer a cabeça, dar no pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai chegar. Sua hora. O novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Beijo, gente. Valeu.